Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Metodista Renovada de Jardinópolis, São Paulo. Desde já eu peço o seu apoio para que você deixe o seu like aí nos vídeos, para que você se inscreva no canal e clique aí no sininho para que toda vez que nós postarmos vídeos aqui no canal, você seja notificado. Que Deus nos abençoe e que possamos estarmos juntos nessa caminhada. É uma grande alegria estar na presença do Senhor, porque Ele muda a nossa história. Quem entra triste, sai alegre. Quem entra preocupado, sai consolado. Mateus, capítulo 7, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Curve a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha, Pai amado, concluir o que o Senhor tem falado desde o início deste culto, Pai, aos nossos corações. Dá a resposta, Pai, fortalece. Ergue o caído, ó Deus amado, e põe a tua mão. E a tua voz, ó Pai amado, que ecoa da eternidade. Venha, ó Pai amado, transformar, ó Pai, o que está morto, ó Pai, trazendo vida. O que está caído, ó Pai, levanta. Para que, ó Pai, nesta manhã maravilhosa, possamos, ó Deus, em tua presença, estarmos, ó Pai, convictos de que o Senhor, ó Deus, é um Pai que cuida dos seus filhos. É que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Danilo, eu estou sem retorno. Mateus capítulo 7, versículo 18. Obrigado. Pergunta para o seu irmão: que árvore você é? Você é uma árvore boa? Ou você é uma árvore má? Pelo olhar dele, que ele disse. Mas antes de discorrermos sobre a árvore, gostaria de falar antes da árvore, a semente. Abra aí em Mateus mesmo, agora um pouquinho para frente, capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 1, Jesus conta uma parábola, para que possamos compreender de fato se somos uma árvore má ou uma árvore boa. E todos querem ser árvore boa, não é verdade? Quem quer ser árvore mal? Entendam. Mateus 13, versículo 1, a partir do versículo 1, vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira do mar. Ajuntaram-se grande multidão ao seu redor e por isso entrou num barco e assentou. Enquanto toda a multidão estava em pé na praia, falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, a parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a 100, a outra semente a 60, e ainda outra semente a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus então lança essa parábola diante de uma grande multidão, e ele só termina ela dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí os discípulos ficaram meio desesperados, porque eles não compreenderam a parábola. E no versículo de número 10 diz: e aproximando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por meio de parábolas? E Jesus lhe respondeu: sabe por que eu falo em parábola? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Por que Jesus disse isso? Mas a eles não é dado. Porque a palavra de Deus não pode ser dada de qualquer maneira. Ela tem que ser dada para alguém que vai cultivá-la. Deus, ao iniciar a criação do mundo, então ele disse que haja as ervas, e a Bíblia fala que as ervas, então, elas nasceram e foram produzidas já em fase, vamos dizer, adulta. Ou Deus criou semente e fez com que elas brotassem, então houve a erva verde.
Deus criou já pronto ou houve uma semente? Vamos ver na palavra? Abre lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo de número 11. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se foi. A terra produziu relva, ervas que davam sementes, conforme a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Dá para entender que já nasceu o fruto maduro ou ainda era uma semente? O que dá para a gente entender? Agora, Gênesis 2, capítulo 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, nenhuma erva no campo tinha brotado, pois o Senhor ainda não tinha feito chover. Então tudo é uma semente, e o seu coração é o campo. Eis que o semeador saiu a semear. E Jesus então vai começar a explicar a parábola, dizendo, no versículo de número 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração, pois este é o que foi semeado à beira do caminho. E o semeador é Jesus Cristo. E ele nos usa como os seus servos, para que a semente ela seja lançada. Assim como Deus usa os passarinhos no campo, para que então eles também ajudem, para que as árvores nasçam, assim como também ele usa as abelhas, como ele usa vários animaizinhos, para que então se propague a criação, continue essa propagação da criação de Deus, nascendo e morrendo árvores. Da mesma maneira, então, Deus, ele quer nos usar para que sejamos também parte desses semeadores. Mas, pastor, então dá para entender que nós somos semeadores. Não, Jesus é semeador, porque nós iremos morrer. E a outra geração nascerá, e Deus proverá neles a continuidade da semeadura. Mas o que é importante nós entendermos é que o reino de Deus, então, ouvindo alguém a palavra, que é a semente, e caiu na beira do caminho, vem o diabo e tenta roubar. Então, por isso que Jesus disse, olha, nem a todos é dado a conhecer, porque ao que lhe tem, versículo 12, lhe dará e terá abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso ele fala por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Sabe por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então a mensagem maior é que eles se convertam, e eu os cure. Mas como ouvirão, se Jesus disse que a eles não é dado a conhecer? Espera aí, Jesus disse isso para que os discípulos pudessem então compreender que aquele que quer é a árvore boa, mas aquele que não quer é a árvore má. Então há necessidade de distinção, não acepção. A acepção é quando você diz, olha, não quero falar para aquela pessoa. Agora, a distinção é quando você viu que aquela pessoa não quer e rejeita a palavra. Então, a ela não é dado a conhecer. Então, Jesus não definiu aqui como regra que há pessoas que devem e pessoas que não devem. Ele mesmo explicou depois. Ele disse isso para que, então, para que as pessoas, aquelas que verdadeiramente compreendam, se convertam. Então, podemos nós, então, julgar e dizer, ora, o Yuri é uma árvore má, e o Valtinho é uma árvore boa.
Porque o Valtinho é líder de jovens, então, né, ele tem uma carta maior, aí um crédito maior. Não. A definição não é dada pelo homem, pois o homem julga o que é o exterior. Mas Jesus, ele categoricamente disse sobre o coração. E é aí que realmente faz com que entendamos qual é a árvore boa, qual é a árvore má. Para que nós possamos compreender algo muito importante no reino de Deus, para que sejamos dignos ou não do reino. Somos nós que definimos? Não, é Deus. Então, dizer que o homem é uma árvore má ou boa é muito prematuro o julgamento, pois a necessidade de conversão é diária. Então, eu já vivi com meus colegas de infância e naqueles dias que nós tínhamos 13, 14 anos, a gente não poderia definir qual era o nosso futuro, mas tínhamos grandes sonhos. Tinha um colega meu que queria ser piloto de avião, tinha outros que queria ser engenheiro, outros queriam ser professores, outros queriam ser... Nós tínhamos uma turminha boa. Então tinha o Edson, o Francisco, o Leandro, eu lembro de cada um deles. Leandro, o Nenê, o Léo. Então tínhamos uma turminha boa, então ali a gente sonhava, éramos puros, então não tínhamos assim nenhuma maldade, era uma turma muito legal. E nós projetamos grandes coisas, então ali olhando, então tínhamos um futuro perfeito, cada um queria seguir um ramo, e ali então, nós olhando de uma visão grossa, no modo geral, então todos ali tinham um bom futuro, mas hoje não foi assim. Perdi metade deles pelas drogas, muitos ainda estão presos, outros conseguiram uma boa carreira. Mas infelizmente nem todos concluíram seus sonhos, chegaram nos seus objetivos, porque plantaram errado e tiveram um futuro trágico e desesperador. E às vezes tento ensinar isso para o meu filho, para que você compreenda que a vida é má. Não, somos nós então que decidimos o que realmente vai ser o nosso futuro. Se agimos bem, plantamos o que é bem, vamos colher o que é bem, mas se plantarmos o que é mal, é trágico. E Jesus então, explicando a parábola, disse: olha, ouvindo alguém a palavra do reino, veio um maligno e tenta roubar a palavra do coração do pastor, tenta roubar a palavra do coração do levita, tenta roubar a palavra do coração do obreiro, tenta roubar a palavra das pessoas que estão sentadas, das pessoas que estão longe, das pessoas que estão perto. O diabo vai tentar roubar a palavra, porque ele sabe que se a semente ela não germinar, ele vai conseguir perverter o caminho do homem, porque ele vai jogar a semente do joio e vai conseguir os seus propósitos, porque ele sabe que o coração do homem é fértil. Fale isso para o seu irmão: ó, seu coração é fértil, seu coração é terra boa, seu coração foi criado por Deus para produzir coisas boas. Mas a palavra de Deus diz que vem o maligno e lança a semente do joio, para tornar a pessoa uma árvore má. Então, a pessoa começa a ouvir então só as coisas ruins, começa a projetar dentro do seu coração só coisas ruins. A pessoa começa a andar apenas em caminhos ruins. E essa, então, é a culpa do diabo que lançou a semente? Não, foi culpa sua de ter cultivado a semente. A oportunidade que nós temos a cada dia de tomar a decisão certa, de mudar o nosso rumo, de escrever a nossa história da maneira certa, nós temos grandes oportunidades, mas nós escolhemos o que é mal. E jogamos a culpa no diabo ou em Deus, sabendo que Deus nos criou perfeito, a sua imagem e semelhança. Aí o que acontece? Versículo 20.
O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Percebe que a semente quer germinar. Então vem o diabo e tenta roubar. Se não consegue, então as perseguições, o modo de viver da sociedade vem e tenta sufocar. A pessoa recebe com alegria, mas quando ela se apresenta à sociedade e ela tem que se apresentar a sua fé, logo ela fica com vergonha. E já não mais fala de Cristo, já não manifesta sua fé. Então a palavra de Deus quer germinar em seu coração por causa da sua atitude vergonhosa diante da sociedade. Então vem e seca-se a palavra. E ela não consegue compreender a palavra do reino. Se excluindo então de todas as benevolências e benefícios que a palavra de Deus nos traz. E quais são os benefícios? Toda sorte de bênçãos na área financeira, na área espiritual, na área amorosa, na área familiar, em todas as áreas. Então nós perdemos isso e dizemos: então eu estou perdendo tempo. Então Deus não gosta de mim, não age em mim. É porque a palavra ela não conseguiu produzir aquilo que era necessário para operar a fé. Por isso que o nosso coração deve estar preparado a arrancar todas essas coisas, arrancar o terreno pedregoso, preparar a boa terra, porque o seu coração é boa terra. Nós deixamos envolver com as coisas deste mundo e deixamos que ela seja sufocada. E Jesus continua dizendo: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas, como o futuro diácono Saulo disse, que não pode seguir os dois. A riqueza então sufoca a palavra e não deixa ela produzir o que era para ser feito. Muitos já tentaram levar os dois, a riqueza e o reino de Deus juntos, mas no final foi trágico. Ou você cuida do Senhor, ou você cuida das riquezas. É impossível você se dividir em dois. No primeiro momento que você estiver perdendo a parte da sua riqueza, você não vai pensar duas vezes em abandonar as coisas do reino e se preocupar com essas coisas. Mesmo aqueles que não têm grandes riquezas, quando lhe falta serviço, quando lhe falta a provisão, logo seu coração se endurece e não permite que a palavra seja frutificada em seu coração. E nem os cuidados deste mundo, do modo que queremos viver. E isso tudo sufoca a palavra, se cumprindo no que Isaías profetizou no passado. Lembra que eu li? E nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendeis, certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido. O coração desse povo está endurecido, porque Satanás sabe como endurecer. Satanás sabe como tentar o homem para desviar ele do foco e do caminho. Satanás sabe como fazer para tirá-lo da presença de Deus. Satanás sabe como fazer para esfriar a sua fé, para pôr dúvida em seu coração, para que a palavra não germine. E ele termina dizendo: entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então nós entendemos que somos vítimas de todos esses obstáculos, tanto em terreno pedregoso quanto em terreno espinhoso. Então somos nós que vamos preparar a terra e ela vai produzir. Então arranca os espinhos do seu coração, tira as pedras do seu caminho e deixe que a palavra de Deus então ela germine, ela produza aquilo que realmente vai fazer com que você receba a verdadeira alegria, a verdadeira paz, aquilo que realmente Deus prometeu a cada um de nós, a satisfação dessa vida. Pois se nós olhamos para as outras coisas deste mundo, certamente não teremos paz, certamente não teremos alegria, correremos e não alcançaremos. E até quando você vai ficar correndo atrás de algo que não te dá resultado? Até quando você vai se preocupar em fazer projetos que você já viu que são falidos?
Mas Deus prometeu que vai me abençoar. Sim, na vontade dele, não na sua. Do jeito que ele quer, não do jeito que você quer. Porque o pai sabe o melhor do filho. O pai sabe. E o filho teimoso, o que acontece? Cai da goiabeira. Leva chinelada. Leva varada. Você bate nos seus filhos com o quê? Tudo que tem na mão, né? É chinela, sandália, tamanco. Porque o pai e a mãe querem o melhor para os seus filhos. E nós, como os filhos, devemos também ter essa percepção. E é difícil, não é fácil. É difícil sabermos a vontade do pai. Por quê? Porque vai contrariar tudo aquilo que você definiu como certo em sua vida como um homem adulto. Vai ser contrário de tudo aquilo que você já, ao longo de tantos anos de experiência, você adquiriu e você sabe o que é certo ou errado. Isso vai ferir realmente, de fato, a sua própria decisão de adulto e você terá que, então, se esvaziar a si mesmo para poder ouvir a voz de Deus. Caso contrário isso, você nunca ouvirá a voz do Senhor e não saberá a vontade do Pai, porque você está cheio de você mesmo e não consegue ouvir a voz do Pai, como um filho teimoso. Está cheio que pode ser como Superman, vai querer voar e quebra a cabeça. E acontece conosco, achamos que podemos voar e não podemos. Tentamos compreender e não sabemos. É necessário então esvaziarmos de nós mesmos, para sabermos se de fato se somos árvore boa ou árvore má. Em Mateus capítulo 12, versículo 33, Jesus disse: ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo seu fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração, isso fala a boca. O que está cheio do coração do homem, isso fala a boca. E Jesus disse: o que entra pela boca do homem não pode contaminar, mas sim o que sai do seu coração. Aí ele define bem isso dizendo, Marcos capítulo 7, versículo 14. Tudo está, o que está dentro do seu coração. Isso vai definir de fato a sua vitória ou derrota na sua vida. Ou vai fazer você vencedor ou um fracassado. Marcos capítulo 7, versículo 14. E chamando outra vez a multidão, lhes disse: ouvi-me todos vós e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola e disse... De novo, os discípulos tiveram que interrogar ao Pai. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Para que possamos compreender as coisas do reino, temos que cavucar, temos que buscar, temos que realmente procurar até encontrar. São tesouros escondidos que devem ser desvendados. Eu digo para meu filho que, olha, meu filho, a nossa vida é como uma pedra bruta de diamante. Se você olhar para a pedra bruta do diamante, você não dá nada. E o trabalho que tem para poder esculpir, lapidar, preparar a pedra e deixar ela preparada para um grande valor. Pois se você olhar para uma pedra bruta, você vai dizer, é uma pedra simples, vai desprezar ela, mas depois dela pronta, qualquer entendido vai avaliar ela em um alto valor. Então, ou seja, a nossa vida é assim. Você lapida ela. Se você não valorizar a sua vida, se você não investir nela, se você não preparar ela, você não terá valor algum. Mas todos os homens que saíram do nada, que eram pequenos e realmente lutaram, alcançaram grandes coisas, porque eles procuraram e lapidaram. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, entrou na terra do Egito como escravo. Ali então ele começou a trabalhar, passou pela casa do Potifar, e ali ele teve uma desavença e ele foi lançado na prisão, e na prisão ele interpretava sonhos. Qualquer outra pessoa poderia ter desistido, poderia ter parado no meio do caminho, mas José não. José permaneceu firme e constante na presença do Senhor, e foi ali, e ele disse ainda para aquele beneficiado da interpretação dos sonhos, que eu não vou falar agora, vou deixar para uma outra pregação.
Ele disse: olha, quando você estiver perante o rei, fala do rei por mim. Quem era José na prisão? Ele era um homem que assediava a mulher de Potifar, era condenado como um crime. E ele mesmo assim disse: olha, fala de mim para Faraó. O que quer dizer isso, pastor? Então você tem que movimentar a sua vida. Você tem que realmente querer andar com os grandes, não desejando as riquezas deste mundo, mas podemos andar entre os grandes, como Daniel andou, como outros homens andaram. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que você deve então sair da sua posição estagnada, parada, se erga. Deus é contigo para fazer tudo aquilo que Ele quer para realizar em sua vida, para que você alcance os seus objetivos, alcance os seus propósitos, se for da vontade de Deus. Se não for, não acontecerá. Mas Jesus disse: olha, então nada que entra no homem pode o contaminar. E Jesus, explicando para os discípulos, disse: também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora do homem entra no homem não o pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Ao dizer isso, Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração do homem saem maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano e os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. E se nós então deixarmos de praticar todas essas coisas, tornaremos então um homem ou mulher puro. Aí o coração está preparado para receber a semente e ela produzir. Então, como um homem embriagado com as coisas deste mundo, se envolvendo com todas as coisas deste mundo, pode se purificar. Jesus disse aqui que era puro todos os alimentos, mas aqueles alimentos que não te drogam, aqueles alimentos que não te deixam doido, ou te tira a sua razão, fazendo com que então você esteja vulnerável às coisas deste mundo e te contamine, e a palavra então não frutifique, e você então se torne uma árvore má. E a palavra de Deus que se você é uma árvore má, Deus vem, o corta e lança no fogo. Mateus capítulo 7, versículo 20 diz: portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Ou melhor, versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Lembre-se, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos? Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios? Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Se coloca de pé nesse instante em nome de Jesus. Você é uma árvore boa ou você é uma árvore má? Você é uma árvore boa ou você é uma árvore má? Não podemos definir isso, pois a oportunidade de se converter é hoje. A oportunidade de você mudar de vida é hoje. A oportunidade de você se reconciliar com a igreja de Deus é hoje. A oportunidade de você se arrepender de todos os seus pecados é hoje. A oportunidade de você voltar a fazer o que você fazia antes é hoje. A oportunidade que você tem de servir a Deus como você servia quando você aceitou a Jesus Cristo é hoje. A oportunidade que você tem de voltar a Deus é hoje, é agora. E se nessa manhã há alguém em nosso meio que quer se reconciliar e quer poder participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, participar do pão e do fruto da vide, é hoje a oportunidade que você tem. A morte, ela nos bate todo dia. Perdemos pessoas, pessoas nascem. A oportunidade que nós temos de mudar a nossa vida é hoje. Para podermos então
nos converter e deixar então que Deus nos torne essa árvore boa, para que nós sejamos nesta manhã participantes do reino dos céus. Feche seus olhos.